Ó Deus, nosso protetor, volvei para nós o vosso olhar e contemplai a face do vosso ungido, porque um dia em vosso templo vale mais que outros 1000. Irmãos e irmãs, nos encontramos para realizar a meditação do Evangelho do dia, que hoje se encontra no livro de São Mateus, capítulo 20, versículos do 1 ao 16. Também celebramos hoje a memória de São João Eudes. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha via, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou à tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então, o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, à primeira vista, o Evangelho de hoje entra em contradição, inclusive com a injustiça. Como alguém que trabalha menos irá ganhar a mesma coisa de quem trabalhou mais? A nossa capacidade de comparação não chega ao nível do juízo de Deus, que não observa tanto a quantidade, mas a intensidade. Que mais importante do que o ato é a intenção. E de que Jesus não está tão preocupado com o mérito de quem possa pensar que tenha, mas com aquele que efetivamente tem. Deus acordou com a humanidade que todos iriam para o reino dos céus, independente do tempo que trabalhássemos para Ele. O serviço a Deus deve ser dado de modo gratuito, responsável, de modo que não posso fazer comparações sobre o julgamento de Deus para com outras pessoas, mas devo reconhecer a minha capacidade ou incapacidade de poder servir a Deus, de dar o meu contributo, de poder, mesmo sendo o último a ser chamado, Ele me acolher como o primeiro. E se eu imagino que sou o primeiro, se eu imagino que os meus dotes são superiores aos dos outros, cuidado, porque eu poderei chegar em último lugar no reino de Deus. Volvemos então, irmãos e irmãs, nosso olhar para o bondoso Pai, que é generoso para com todos. Percebe o sofrimento daqueles que foram injustiçados e marginalizados durante a vida e, se forem merecedores, claro, do reino de Deus, o recompensará junto conosco, que porventura entregamos a nossa vida completa ao Senhor. Para nós, o mais importante é rezarmos para que todos sejam salvos e assim podermos viver juntos na graça de Deus. Amém!
façamos a nossa oração do dia. Oremos. Ó Deus, preparastes para quem vos ama bens que nossos olhos não podem ver. Acendei em nossos corações a chama da caridade, para que, amando-vos em tudo e acima de tudo, corramos ao encontro das vossas promessas, que superem todo desejo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Receba a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de São João Eudes, de Nossa Senhora da Saúde e de São João Batista. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz.